E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. O vídeo agora a gente vai estar vendo aí tudo sobre o nosso querido Tricolor, que encontra-se em preparação para o início do Campeonato Brasileiro e também para o início da Copa Libertadores da América, porém tem jogo amistoso marcado contra o São Bernardo, se eu não me engano, para o dia 22 no Morumbi. Então, antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal. Quase atingindo 20 mil inscritos, se inscreve aí, dá essa força, ative o sininho de notificações também, tem vídeo aqui no canal todos os dias. Vamos estar assistindo o vídeo junto aí, no final do vídeo eu volto, a gente vai falar sobre o time do São Paulo, sobre a estreia nas competições mais importantes aí do ano e também sobre qual esquema o Zubeldia vai utilizar para o restante, ou pelo menos para o início dessa nova caminhada no São Paulo, na Libertadores e no Brasileiro. Crédito, direitos autorais dentro da descrição, se mais relação já sabe, simbora pro vídeo. Da Barra Funda para falar sobre o atacante Lucas. Boa noite, Mal. O craque do Tricolor ainda tá machucado? Olá, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, o Lucas sentiu um trauma na perna direita, no joelho direito, durante a semifinal contra o Palmeiras, lá na segunda-feira, acabou sendo eliminado do Paulistão. Naquela ocasião, ele sentiu ainda nos acréscimos do primeiro tempo, mas jogou ali por 37 minutos da etapa final até ser substituído pelo Eric. E depois da partida, já com o São Paulo eliminado das semifinais, foram feitos exames ali, a gente não sabe a extensão desse trauma na perna direita, nem em quanto tempo ele vai estar disponível para o técnico Luiz Zubeldia. No entanto, o que a gente sabe depois da segunda-feira, né, de clássico, de choque rei com o Palmeiras, na terça o São Paulo teve uma folga e na reapresentação, tanto ele quanto o Alan Franco, que teve um trauma no braço, não estiveram junto com os outros atletas ali para iniciar essa preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro. Alan Franco voltou no dia seguinte, já está inclusive treinando, treinou ontem, treinou hoje aqui no CT da Barra Funda. O Lucas não. Como eu disse, não tem uma previsão de volta para ele, mas acaba acendendo um alerta aí para a gente saber se ele vai estar apto ou não a jogar essa estreia do Campeonato Brasileiro, como vocês estavam comentando, que foi antecipada para o dia 29, lá no estádio do Morumbi, um sábado, contra o Sport. Alan Franco já está disponível, a mesma coisa com o Luiz Gustavo, que quebrou, teve uma fratura no dedo do pé, já está disponível a jogar, está treinando normalmente, sem nenhuma restrição, mas o Lucas, portanto, tem essa luzinha aí que acende para saber se ele vai estar ou não 100% para esse início de Campeonato Brasileiro. E eu não sei se eu entendi errado ou não, né? O Alex Miller estava falando aí sobre a estreia do São Paulo na Libertadores. A estreia no dia 2 de abril vai ser fora, tá? Vai ser em Córdoba, na Argentina, contra o Tajeres. Aí só na segunda rodada da fase de grupos é que o São Paulo joga de fato no estádio do Morumbi. E fechando aqui o noticiário do São Paulo, além do Lucas Moura que a gente estava falando, o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, falou na segunda-feira, depois do sorteio dos grupos da Libertadores, que o Cédric Soares, lateral direito, deve renovar o seu contrato com o São Paulo. Ele fechou por apenas 3 meses inicialmente, mas tem uma cláusula de renovação automática. Essa cláusula, óbvio, pode ser recusada por ambas as partes ou uma das partes, mas não deve ser o caso. O Cédric Soares deve renovar esse contrato aí até o final do ano, tá certo? Volto com vocês. E aí, Zé? Eu entendo que o Lucas, ele é 50% do time do São Paulo. Quando ele não tá jogando bem, tá machucado, enfim, o São Paulo sofre muito. Tem outros bons jogadores, outros jogadores de qualidade. Você tem o Oscar, que foi contratado nessa temporada, bom jogador do time. É ele que dita o ritmo do time. E se ele não tá bem, o São Paulo, consequentemente, não vai estar bem, porque, repito, é o principal jogador do time. Em relação ao Cédric, a gente sabia que isso ia acontecer, que ele ia renovar o contrato, né? Foi um contrato curto no primeiro momento, assim como foi o do Sabino recentemente também, mas ele vem sendo utilizado pelo Zubeldia e vai ter mais chances, vai renovar o contrato, como disse a Marina aí. É um cara que vai ser utilizado, até porque o São Paulo tem ali ele, o Igor Vinícius, liberou o Moreira, enfim, fez várias negociações, ele assumiu a posição e vai continuar sendo utilizado aí, Alex. Eu acho que a renovação é algo natural do Cédric até o fim do ano, e se bobear vai ser por mais tempo, porque foi um jogador que chegou, se enquadrou rapidamente no esquema, na estrutura, com os demais jogadores também, com os colegas ali. Então, deu certo, né? Deu liga, botou o Igor Vinícius no banco, jogou e deu conta do recado, né? Fez bem o seu papel e merecidamente para ele renovou até o final do ano. E o Lucas, claro que preocupa, né? O Lucas até agora não treinou com bola, e como você disse, Zé Paz,
o esteio desse time do São Paulo, é a base do setor ofensivo do São Paulo, impressionante com a idade que tem, o que ele corre, o que ele ajuda na marcação, o que ele recompõe e o que ele arma, o que ele cria, o que ele ataca, o que ele chuta. O Lucas ainda é jogador de nível de seleção brasileira. E o São Paulo depende demais do Lucas. Falam tanto do Estevão no Palmeiras, que é bola no Estevão e o resto, seja o que Deus quiser. O São Paulo não foge muito disso aí, não. Não foge muito disso, não. Porque é só pegar as atuações do São Paulo e os números, quando o Lucas está e quando o Lucas não está, a diferença que é. O nível do futebol muda muito quando ele está e quando ele não está. Então ele é preponderante para o São Paulo. E se tiver que ficar fora um jogo para não estourar, que fique na estreia e depois volte inteiro. Também não adianta, só porque é a estreia do campeonato, colocar o cara 70%, senão é capaz de São Paulo se prejudicar ainda mais. Tomara que dê certo e que ele se recupere bem já para estrear no Brasileirão. O Lucas é um jogador de seleção, você tem razão. Ele, o Veiga, deveriam ter mais chances. Jogadores que vêm fazendo a diferença em grandes clubes aqui do Brasil. O São Paulo também agora tem uma questão ali na lateral esquerda, né? O Wendel chegou, ele seria o titular absoluto, mas o Enzo, que foi colocado num primeiro momento, que também chegou nesse ano, foi bem, ficou na posição. Então o São Paulo ele tem um time bacana, mas é claro que o Lucas é o principal jogador e, repito, 50%. Falta banco. Muitos jogadores de São Paulo saíram do ano passado para cá. Falta banco, o elenco de São Paulo é curto. O São Paulo, quem estava falando e suscitou esse debate todo sobre calendário, vamos ver o calendário do São Paulo já com as datas definidas, como ficou a vida do São Paulo daqui para frente. Definidas pelo brasileiro só a primeira rodada, só para deixar claro. Você tem a sequência definida, Isso, a sequência, data porque, em si ainda não saiu. Deve sair até o final da Isso, semana as primeiras rodadas todas do Brasil. Exatamente, eu vou saber exatamente onde é que eu vou quebrar a cara, que eu achei que era data FIFA e não é. O cara achando que é data FIFA em abril. O Massa me enganou ontem. Tem uma sequência insana de jogos, o cara vai tirar Abril e maio é loucura. Mas eu cheguei à conclusão, se tudo correr bem, vai ser um jogo só. Mas depois a gente Um jogo só? Porque no primeiro eu vou estar aqui, no segundo já vou estar de volta. Entendeu? Não saiu a tabela ainda. Não. Bom, o São Paulo, Ele tá ansioso. na parte que a gente fala, né, que o Massa diz é a parte boa da temporada, quando o cara vai pro vulcão, tá tudo bem, né? Entendeu? vulcão. Sem internet. Quando o cara vai lá passear no Entrei com o vulcão, tá vulcão. tudo Entrei com Você o Bom, manda vamos mensagem lá. pra mim, ô Márcio, dá pra dividir férias? Quando que você vai sair? Exatamente. Os caras tiram Foco aqui no 3 calendário que semanas, 4 interessa. semanas, O calendário que interessa é o do São comendo. Paulo. Não, eu tive tem bola rolando. Esporte, dia 29/3, sábado. Está Portanto, confirmado. Confirmado. Sábado, 18h30. Isso aí. aí confirmaram também o jogo do Tadieres, dia Quarta-feira. 2. Então, 29, aí tem 30, 31, 1, 2. Córdoba, primeiro jogo da Libertadores. Ficou bom, né? Como o Arnaldo acabou de dizer, certo? Vai Imagina jogar. o São Paulino ou torcedor do esporte, por exemplo. Eu tenho uma reunião em São Paulo. Não, aconteceu isso, eu falei vou com a no família Morumbi. da amiga da... Eu vou no Morumbi, domingo. Cara, a aconteceu família isso. da Aconteceu amiga isso. da minha filha, né, que são de Recife, são torcedores do Náutico, odeiam esportes, gostam do São Paulo aqui, e todos se organizaram para ir domingo. Estão visitando São Paulo para domingo ao jogo. Eu falei, Madalena, esse negócio Não vai conta mudar. com Não isso. vai, o São Paulo nunca joga domingo em casa. Eu falei, sim, mas até pelos interesses do São Paulo vai passar para sábado. Não vai. Eu mandei ontem à noite. O Vestone mandou o print do ofício, eu encaminhei para a Madalena. Ela mandou vários palavrões e eles não vão mais. É isso. Bom, então tem esse espaço entre o esporte e o Talheres. Mudou o jogo de São Paulo. Era domingo, virou sábado, como eu falei. O São Paulo faz uma era geológica inteira que o São Paulo não joga domingo. E você vê como o futebol maltrata as pessoas, né? Não tem é? programação. Impressionante, cara. É isso? Aí depois, Galo fora pelo Brasileirão. Esse não tem data ainda. É sábado ou domingo, final de semana. Sábado, domingo, final de semana, dia 8. É isso? Não se perca, Não, não. 5. Não. 5 ou 6? Esse final de semana o Vessone vai estar no Morumbi no show. É esse final de semana esse show. 5 entendeu? ou 6, é isso aí. 5 ou 6. Joga em BH. Enquanto São Paulo joga em BH, vai ter o K-pop no Morumbi. 5 ou 6, Tá aí. perfeito. Alianza Lima, 10. Aí, Que é uma quinta-feira. Já sem palco, já tudo bonito, gramado, campo resolvido. não, resolvido, Não, o resolvido, gramado pode dizer. tipo Shakira. Não, entendeu? ok, É o mas primeiro mas jogo. não vai ter um pedaço só do Morumbi. Com aquelas marcas no gramado. Tipo, Não, sim, mas vai filme de ter sinais. capacidade total, é isso que eu quero dizer. Isso sim. Alianza Lima. Aí no fim de semana, 12 ou 13 Isso. contra o Cruzeiro, Em casa também. em casa.
Aí vai ser no domingo, porque o jogo do Allianz é quinta. Então só pode ser. Só vai ser domingo, exatamente. Certo? Isso já dá pra saber. É bom eu saber essa parte aí. Então é domingo já. Domingo, viu, Massa? Então você já se ferrou. Mas tudo bem, bora. Fora o Botafogo, que dia que vai ser? Meio da 16 semana. ou 17 no meio de semana. Quarta ou quinta. Tá. Beleza, bom saber também. E aí, Santos semana. no Brasileirão, sábado ou domingo. Exato, em casa. Se não correr bem, vai ser domingo. Vamos pensar nisso, vamos focar nisso. É, E aí, dia 23, que é quarta-feira depois, né? isso. Tá confirmado. errado isso aí. Por quê? Tem que ter a agenda do show junto. Não, Já o show, tá. o show já tá. O show de abril, eles conseguiram. O show de abril eles já. conseguiram driblar. Conseguiram driblar. Que é exatamente Essa do jogo do esporte. entre o esporte e o Aliança. Isso, Exato. beleza. Aí depois Ceará no Brasileirão em casa, Fortaleza em casa. Será fora. Será fora, Fortaleza em casa. É, eu não Vou te sei falar que essa tabela ela não é boa, não é? Porque é cheia de coisa, mas ela tudo bem. Nesse primeiro recorte, aí cada um vai ter a sua situação, né? Você não tem, como o pessoal do Inter estava falando, você não tem 3 jogos fora, 3 jogos em casa pelas competições. Se você reparar, joga 1 em casa, 2 fora, 2 em casa, 1 fora. Não tem uma sequência que às vezes vai acontecer por conta das contingências de cada campeonato. Então eu acho uma tabela ok pro São Paulo. E lembrando, ali, ó, não tem, né? A gente está com 10, certo? O 11º é a Copa do Brasil. É a estreia na Copa do Brasil, a ida, não se sabe em casa, fora e quem contra quem. Não tem nada. 30 de Olha abril, isso, certo? Copa do Depois do Brasil Fortaleza, vem a Copa do já Brasil. começa É a depois ida. do Aí Fortaleza. acabou essa fase inicial da Copa do Brasil. Agora aí tá todo mundo. E isso não teve o sorteio ainda, não sabe se é fora, casa, blá, blá. Mas depois do Fortaleza, lembra bem, o Vessone É a Copa tem a do Brasil. data do meio de semana da Copa, do Brasil. 30 de abril, exatamente. 30 de abril. 30 de abril. Então tá aí o quadro com os jogos do São Paulo. Até junho, não para. Então é melhor decorar talvez isso de 10 em 10, é isso? Porque senão o torcedor vai ficar maluco. Vai ficar maluco. Então às vezes recorta até a Copa do Brasil. Isso. Depois, Isso. Até virar o mês, até virar o mês. que é junho, é maio, né? Enfim, é claro, evidentemente, que não é fácil, porque não vai ser fácil para ninguém a tabela. Mas. Mas pro São Paulo é mais difícil. Por quê? Porque é curto o elenco, porque o time tá. Porque não vai... Vem cá, vamos lá. Vamos lá, Galo, segunda rodada do Brasileiro, jogou contra o Talheres em Córdoba, entre o Talheres e o Alianza Lima, Galo e BH. Aí Teria que preservar o jogador. Rian Francisco e sua turma. Tem que preservar. Ué, mas a torcida não quer? Põe a base. Aí é a hora. Mineirão contra o Atlético. Ué, mas. Mineirão. Mas você falou ontem isso. Mas você não falou isso ontem? Então, mas- O que eu tô falando é que o São Paulo vai perceber que o elenco é curto. Eu sei, mas. Mas calhou ali, ó, Lucas, Oscar é sintético. Acabou, deu certinho, vai pular Também e tem acabou. isso, também tem isso. Ué, tá machucado. eu aposto que o Arnaldo ia falar, se eu fosse o São Paulo, eu não punha os caras lá pra jogar no sintético. Não vai pôr, vai pôr provavelmente o Rian. Tironi, a questão é a Não, mas seguinte, se o São fosse Paulo... o jogo... É. Se fosse o jogo lá em Minas, na primeira rodada, eles iam jogar, gente. Não, eu também acho. Entendeu? Ali, veja, o sintético vai entrar na discussão. Não, podia ser Não, no é um Mineirão, plus. não ia ser Exato, nenhum é um problema. plus. É um então, plus ali, no meio ali aqui. seria só um plus. Porque porque mais- já que tem 2 libertos, é um plus. Joga pra Então, mas torcida. daqui a pouco a gente vai ver os outros times. Eu quero ver quem vai chegar entre um jogo e outro lá, Ninguém. Libertadores, que vai colocar o time titular, não vai colocar. Ninguém. Vai ter que se esfolar também. Então, Vai. os times reservas vão fazer muito diferença nessa etapa. Então vamos colocar as opções de Não elenco todos, do São Paulo na não tela. todos, mas você vai precisar de opções. Mas me parece uma sequência ok. Nada fácil, mas também não é Sim. aquela sequência... Cara, tem um clássico que é contra o Santos e é em Então- casa. Tem jogo Então, difícil, mas tem aí, contra o Galo Quais fora. são os pontos que o São Paulo tem que ganhar obrigatoriamente aí? Cruzeiro- Tira a Libertadores, tira a Cruzeiro, Libertadores. Cruzeiro em casa. Calma, Sport em casa. Esse é Esse negociável. é Esse negociável. Tá bom. Então Senão vamos para os jogos em casa. Sport em casa, Cruzeiro em casa, Fortaleza em casa, Tem o certo? Santos em casa. É o Santos. Clássico, né? Não, mas Mas, enfim, em vamos casa. lá. Tem o fator, com exceção da final do Paulista, que Torcida, não se sabe time se de vai ter fora o ganhou, Neymar e mas tal. normalmente o time da casa ganha. Então vamos lá. São 12 pontos.
3, Vamos 6, calcular 9, 10, porque sempre 12, alguma coisa 15. pode pontos em acontecer. quantos jogos? Com 4 em casa. 3. Não, tô falando em casa. Ah, não. Se ganhar 12 Vamos falar pontos 10? em casa, eu saio na Paulista. Vamos falar 10? Sem roupa. Tô lá, comemorando. Então, mas vem cá, estamos falando falar de uma 10? impossibilidade de ganhar esses 12 pontos em Acho casa? difícil. Acho difícil. Por quê? 3 vitórias, um empate, Daria 12 em 21, certo? 10 Onde o São pontos, Paulo 10 tá perde limpo. ponto? 10 pontos. Onde o São Paulo perde ponto em casa aí? Eu acho que os jogos contra... O São Paulo, nos 2 últimos anos, não fez nenhum ponto contra o Fortaleza, né? Sim, verdade. Né? Nenhum ponto, 0. 0. Né? Mas também não fez um contra o jogo- Cuiabá O também. Vojvoda nunca perdeu do São Paulo. Sim. Né? Eu acho que Não, ele mas- sabe jogar bem aqui. Só tô dando essa... Mas foi a o Cuiabá, estreia que ano não tá passado. lá, já fez 6 pontos no São Paulo também. Sim, que não tá nem eu tô na falando Série que A. o São Paulo não vence o Fortaleza. Na sua Então tá, casa, então- com o comando do Vojvoda, há Então muito tira o tempo. Fortaleza, perde do Fortaleza. Então estamos 9. Não tô dizendo... Não, se perder do Fortaleza, já vai ter um problemão. Eu acho que precisa ver. Primeiro, tem uma questão aí na sequência, se colocar de novo, é um time que não está na mesma rotação dos outros na sequência. É o Santos do Neymar. Ele não tem Copa. Ele só vai ter Ele a não tem Copa do calendário. Brasil, ele tá Verdade. tranquilaço. Sim. Então, como é que vai estar o Santos do Neymar no clássico? Vai estar descansadão? O Neymar vai estar jogando pra caramba? Tá bonitão? Essa é a questão. Por isso é difícil fazer as projeções. Mas eu acho... Para qualquer time, a sequência no Brasileirão não tem jogo fácil. Certo. Não tem 12 pontos conquistados em casa, só se o seu time for muito bom. A questão do São Paulo é sobreviver a esse primeiro mês, com tantos jogos do Brasileiro. Sobreviver numa zona confortável no Campeonato Brasileiro. Uma coisa que a gente Então, mas não... o que seria aceitável? São em termos de 21. pontos. 21 pontos. 21 pontos em O que disputa. seria aceitável? 12, Como no- diz 21? 12 são 7 7 jogos. jogos, Tá. 21. Nós estamos dizendo se 12 é 50%, você está no meio da tabela. É o que é a vida, que é. Olha a tabela. Tá como é. bom, não Com tá 50, ruim, não. 50 e poucos pontos, você está ali. 8º, 7º, é isso. Normalmente Eu, é assim, com pra 50 e mim, poucos com pontos. 14 pontos, eu estou satisfeito. É isso. 14, já 20. dá uma pontuação. Mas são muitos alta. jogos em casa, né? São mais jogos em casa do que São fora, 4 certo? casas, 14 3 você fora. vai estar no G6. Com 14 pontos? É, então, seria lindo. Então tá. Então fechamos. Mas então, 14, com esse fator, você falou bem, são 4 em casa, 3 fora. Uma Menos única, de 14 tem um é ruim. agravante aí nessa tela do São Paulo. Qual é? 3 dos 7 tá com o calendário mamata. É. Porque se todo mundo tá com o calendário zoado, você tá, mas os outros também estão. Então, no caso é Cruzeiro, Galo e Botafogo. Os outros 3, o Sport, o Santos e o Ceará não tem calendário nenhum. Sim. Só estão na Copa do Brasil, que é depois. Aí que tá, tem aquela armadilha. Por isso que o jogo contra o Sport, você estrear, o Marcinho sabe bem, se você estrear em casa, o Campeonato Brasileiro não fizer 3 pontos, Tá ferrado. foi o que demitiu o Carpini. Certo? Ele estreou com Fortaleza, Outro 2-1 nordestino, Fortaleza. Tchau. isso. O São Paulo tem que. O Sport ainda vai decidir o Pernambucano antes. Tem isso também. Ah, Não tá que nem acabou Corinthians lá e Palmeiras. ainda. Não, o Sport ainda tem. O Sport tá ferrado até a primeira partida. Já tá O São fora Paulo da tem Copa que do Brasil, ganhar do detalhe. Sport. Ainda foi para O sábado. Sport jogo. está fora da Copa do Brasil já. Mas isso é lá para frente. É, sim. Pegar o Sport agora é vantagem pro São Paulo. O Sport vai estar decidindo o campeonato pernambucano, como o Corinthians e o Palmeiras, ou durante a data FIFA. O São Paulo tem que ganhar o jogo. Ó, Tem. o Arnaldo falou sobre o elenco, que talvez não dê conta, tá? Vamos ver as opções do elenco do São Paulo. Olho na tela. Temos, não? Temos. Aí ela elenco Esse é o time titular, vai. Rafael, Cedric, que está renovando seu contrato, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e o Wendel. E tem o Ela Enzo gosta Dias. do Wendel, hein? Oscar e Alisson, que é o time agora, que é agora. Mas tá voltando o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Lucas, Caleri e Luciano. Metemos um time faceiro aí. hein? Faceirão. É o time do. Tirando o Enzo, é o time do Palmeiras. Sim. Mas aí tem no banco Jandrei, Yang, Sabino, Juan, Igor Vinícius, Enzo Dias, Patrick, Luiz Gustavo, Pablo Maia não, né? Porque tá machucado. Rodriguinho, que tá no vai e volta também no departamento médico, Marcos Antônio, Bobadilla, Negruti, Ferreirinha, Eric, Henrique, André Silva e Rian Francisco. Esse aí é o elenco, as opções do São Paulo. Tá mal, Balbassa? Tá mal. Tá mal. E aí? Tá mal, porque tem muito bebê no banco, gente. Não é assim, cara. Vem cá, outro dia não era o Palmeiras que tinha um monte de cara da base no banco? É, mas os caras estão lá 2 anos jogando, cara. Ah, Essa é a diferença. sim. Entendeu? Tudo bem. Este ano você tinha 5 que subiram este ano, que foram testados no Paulista. Entendeu? Mas, cara, não dá, não compara, porque você tá falando de um clube que ganhou, que tal, que é outra realidade.
Não é porque é menino, é base, que tem que todos serem encarados do mesmo jeito. O risco aí, qual é? Qual jogador... Olha, vamos analisar o banco do São Paulo. Qual jogador ali que pode ser titular sem susto? Ferreirinha... Enzo Dias. Enzo Dias... Não. Enzo Dias... Não, na minha sua visão, tá bom. Ferreirinha, Enzo Dias, Bobadilha são jogadores que podem jogar. Meus amigos, tá chegando a hora. São Paulo se prepara para o início do Campeonato Brasileiro e também para o início da Copa Libertadores da América. São Paulo que enfrenta o Sport no Brasileiro e o Tajeres em Córdoba estreia pela Libertadores da América. Eu confesso que eu tô bem curioso para saber o que o Zubeldia vai fazer com esse time, se ele vai voltar para a linha de 4, se ele aperfeiçoou essa linha de 3, se ele vai parar com essa ideia de colocar o Oscar de segundo volante, que não é algo que me agrada. Eu acho que o São Paulo, quando utiliza, o Zubeldia, quando ele utiliza o Oscar de segundo volante, ele ganha sim em saída de bola, mas ele perde muito em criação de jogo do meio para frente. O São Paulo volta a ficar extremamente dependente do Lucas, né? Como foi um time extremamente dependente do Lucas no ano passado, quando tinha o Luciano de 10. Quando ele volta o Oscar para segundo volante, o time volta a ser totalmente dependente do Lucas para ser o cara que cria nesse meio de campo do São Paulo. Então, para mim, ele tem que voltar o Oscar para essa segunda linha aí, para ser esse 10, deixar ele mais próximo do Lucas, mais próximo do Caleri. É a posição que o Oscar rende mais, é a posição onde ele pode ser mais incisivo e mais participativo nas opções de ataque do São Paulo. O São Paulo precisava de um meia, não de segundo volante. Então, assim, o Casares, ele contratou um meia, um 10, não um segundo volante. Não tem por que o Zubeldia ficar inventando, ficar colocando o Oscar de segundo volante. É simplesmente uma loucura. Se ele continuar fazendo isso, vamos acreditar que ele tenha feito isso. Por mais que tenha funcionado no jogo contra o Palmeiras, funcionou em partes. O São Paulo, independente, ele poderia ter colocado outro jogador ali de segundo volante. O São Paulo iria continuar sendo um time defensivamente sólido, porque o Oscar, por várias vezes durante o jogo contra o Palmeiras, teve dobra do lado do Cedric, porque o Oscar não é um volante marcador. Por várias vezes o Cedric teve que se desdobrar para matar as jogadas ou para fechar espaços deixados pelo Oscar. O que o Zubeldia ganhou foi qualidade na saída de bola. Até o Veiga marcar o Oscar, que quando o Veiga colou no Oscar, o Oscar também não conseguiu mais jogar. Se bem que o Veiga também não jogou, ficou anulado. Porém, o São Paulo ficou dependente de uma jogada. Bola jogada na área, bola jogada para frente, né? Pro Caleri brigar, pro Caleri brigar o tempo todo. Então o São Paulo não pode ficar dependente disso, né? Um time como o São Paulo, que tem o Oscar, que é um cara que cria, tem que ter esse cara mais próximo no meio de campo, mais próximo do ataque, para poder criar jogada, para poder municiar tanto o Lucas quanto o Caleri. Lucas, que tá machucado, a gente sabe que é por conta do gramado sintético. Muita gente que fala, o gramado sintético não tem causa, não tem aí estudos que comprovem a ligação entre lesões ligamentares ou musculares ao gramado sintético. Ok, mas claramente as lesões de impacto são causadas mais frequentemente no gramado sintético, porque não tem terra para amortecer o impacto, né? É chão, é duro, é pedra, sabe? É a mesma coisa de você pular do sofá da sua casa, se você tiver um carpete fofinho, aqueles carpete peludinho, pula do sofá da sua casa no carpete. Vai estar macio por cima, mas embaixo é chão, é duro, é piso. No artificial é a mesma coisa. O Lucas se machucou porque caiu de joelho no chão e, se eu não me engano, o jogador caiu por cima dele. Então todo o peso foi no joelho do Lucas, que consequentemente foi no solo, né, do piso do Allianz Parque, que acabou machucando o Lucas, assim como lá atrás com o Patrick, aquele lance que ele caiu de mau jeito. Quantas vezes a gente já viu esses mesmos tipos de lance no gramado natural? O cara cai, fica ali se recuperando uns minutinhos e depois levanta. Por quê? Porque o solo, a terra, amortece a pancada. O Patrick caiu de mau jeito, igual a gente vê caindo várias vezes nos gramados naturais, mas lá ele caiu de mau jeito no piso, no chão. O cara bateu, quebrou a clavícula, né? E se convulsionou.
Então, sim, o gramado sintético tem total interferência em lesões de impacto. Mais uma vez a gente perde o Lucas, pelo menos não é lesão muscular, né? Essas lesões musculares ligamentares e musculares são lesões mais chatas para um cara de 30 anos. Essas lesões de impacto, de choque, você fica aí 2 semaninhas tomando uns anti-inflamatórios e tal, uns remédios para dores, umas injeções, depois você volta. Mas eu confesso que estou bem curioso para saber como o Zubeldia vai armar esse time sem o Lucas. Acho que é o momento ideal para ele testar o Luciano de segundo atacante, voltar o Luciano para segundo atacante, entrar com um trio, né? Luciano, Oscar e Calério, Luciano de segundo atacante, ao lado do Calério, Oscar de 10, coloca 2 volantes ali, Alisson e mais um, independente de quem seja Pablo Maia, seja Bobadilha, seja Marcos Antônio, independente de quem seja, acho que esse time pode render. Sobre a renovação do Cedric, é um bom jogador, mas não é difícil ser melhor que o Igor Vinícius, né? Você, torcedor do São Paulino, a gente cansou de ter... O Igor Vinícius tem mais de 100 jogos pelo São Paulo, vocês têm noção disso? Pois é, o Igor Vinícius tem mais de 100 jogos pelo São Paulo, então não é tão difícil ser melhor que o Igor Vinícius. O Igor Vinícius é uma aberração da natureza jogando. Ele é extremamente esforçado, beleza, mas tecnicamente é fraco. Taticamente também, algumas vezes ele lê erradas jogadas. O Cedric não, é um cara que apesar da idade, o problema do Cedric sempre foi físico, né? E até lá na Europa, eles dividem os problemas físicos de problemas de lesões, né? Uma coisa é você fisicamente não aguentar correr, por exemplo, como o Rames não aguentava. Outra coisa é você ter problemas de lesões. O Cedric, ele sempre aguentou correr. O problema era as lesões. Tem jogador que não aguenta o ritmo, que fisicamente não acompanha os companheiros. O Cedric, fisicamente, ele acompanha, mas teve problemas de lesões. Então a Europa não gosta desse tipo de jogador. O próprio Lucas voltou porque também tinha, além da idade, tinha também históricos de lesões. E a Europa, cara, você começou a se machucar, eles simplesmente abrem mão. Aqui no São Paulo, não é muito difícil ser melhor que o Igor Vinícius. Ele é bem melhor que o Igor Vinícius, por isso ganhou titularidade e com merecimento. Enfim, deixa aí a sua opinião, dê o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!